Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, não deve ser fácil viver num ambiente de desconfiança, não, sabia? A pessoa que desconfia da outra, parece que a outra pessoa, aquela que sofre a desconfiança, ela tem que provar o tempo inteiro de que ela mudou, de que ela não é bem isso, de que a história não é bem aquela, ou pelo menos não é exatamente aquilo que foi dito. Não fica uma situação complicada e difícil? Não dá uma piorada assim quando dentro de casa assim é pai que tem a desconfiança? É o que diz a nossa ouvinte, olha, meu pai não confia em mim. E o mais incrível, diz ela, é que nunca fiz nada para gerar essa desconfiança. É claro, querido ouvinte, essa pode ser a verdade dos fatos, pode ser impressão, pode ser uma série de coisas. A gente tem que entender por que é, de onde que seu pai tirou essa desconfiança, se não há motivo algum, se é uma questão dele. Aí tem a projeção, aqueles que jogam pro outro. Os companheiros vão analisar isso aqui hoje, viu? Acho que só o fato de ser filha faz com que ele esteja sempre desconfiado de algo que eu possa fazer. Então veja que não é nada que ela já tenha feito, é o que ela poderá. Já sou maior de idade e não suporto mais ser olhada com desconfiança pelo meu pai, ainda mais sendo ele o meu pastor, porque aí o negócio complicou, minha gente. É o pastor, é o pastor, é o pai e é pastor e não confia. E ela diz aqui que já tentei de várias formas conversar, mas ele não tem paciência comigo. E paciência é uma coisa que pastor precisa. Mas se ele não tem paciência com você, minha irmã, peraí, calma que nós vamos conversar sobre esse assunto. Segura aí, calma aí. O que fazer para mostrar aos nossos pais que somos dignos de confiança, hein? Qual o melhor caminho para criar um diálogo com os pais, quando estes não têm paciência para ouvir os filhos? E você, como é que você reconquista a confiança de alguém? Ou como você adquire o direito de ser ouvido, ou seja, ganha a confiança da outra pessoa? Você chega num ambiente, eu vou dar aqui um exemplo clássico aqui. Você chega num ambiente e a pessoa já, olha, passou alguém com as suas características aqui e fez, olha, só fez coisa errada. O que gera? A pessoa desconfia. Já viu aquela frase da pessoa conhece hoje assim, não fui com a sua cara? Pô, ela não fez nada. Nem conheceu, nunca viu a pessoa na vida. Mas dizem os especialistas que aquela figura lembra alguém que a pessoa conheceu e que gerou transtorno, ou que de alguma forma assimilou aquela imagem como a imagem de alguém que gera algum tipo de transtorno. Então o negócio não é fácil, não é tão simples como parece. Poderia ser simples, conversa com ele, resolve o assunto. Agora, será que é simples assim? É nada, minha gente. Então é isso, é agora, hoje no Debate 93. Olá, pessoal. Eu tenho algo pra dizer pra você. Eu sou o Homem de Ferro. Só que agora eu não posso sair pra nenhuma missão, pois está na hora do Debate 93. Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 5 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Pastor César está conosco, o pastor César Melo, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase inicial, meu pai não confia em mim. Por que o senhor destacou essa frase, hein, pastor?
Bom dia, meu querido pastor JR, colegas e debatedores, todos os nossos amados e queridos ouvintes da linda 93 FM, acima de tudo a nossa ouvinte que mandou esta carta, e é algo importantíssimo nós discutirmos aqui nesta manhã, porque quando eu destaquei essa frase que diz: meu pai não confia em mim, eu estava recentemente falando sobre isso na igreja, sobre confiança, e me veio o seguinte pensamento: confiança é algo como dinheiro, difícil de conseguir, fácil de perder, e não importa o quanto ganhe, parece que está sempre faltando, e é uma verdade. Penso que esta irmã, pelo fato de ser filha de quem é, ela com certeza, ela precisa entender o que está acontecendo. Será que o pai está dando nela um olhar diferente? Está olhando ela não como uma jovem, mas como uma adolescente, ou até como uma criança? Será que houve algo que aconteceu na vida dela que levou o pai a fazer isso? Porque todo tipo de confiança advém de um estímulo. Um estímulo pode ser negativo ou positivo. Será que houve alguma coisa negativa na vida dela, a qual levou o pai a desconfiar? Porque ninguém vai desconfiar à toa. É claro que há situações em que a pessoa vai pensar assim: peraí, a pessoa chegou aqui, eu não a conheço, já não gosto dela. Isso é um tipo de confiança? Não, isso é uma outra coisa. Normalmente a pessoa, quando não confia na outra, uma das coisas importantes é insegurança. Então, se confiança é algo que se constrói, é algo que você começa a montar, não é da noite pro dia. Confiar em alguém remonta um histórico, remonta... Você está ao lado dela, participando, não digo todo dia, mas vendo o comportamento, olhando a maneira da pessoa ver o mundo. Tudo isso faz com que haja uma confiança ou desconfiança. Pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha, bom dia, bem-vinda. Que pensa você sobre essa frase inicial, sobre as considerações do pastor César? O que você acha? Bom dia para todos, muito bom estar aqui com todos vocês. É sempre um privilégio estar sentado a esta mesa. Bom, a gente analisando todo o contexto, a gente vê que há um ambiente conflitante, né? Uma relação cheia de conflitos entre pai e filha. Ela diz que o pai não confia nela. A gente não tem base para falar mais profundamente. Eu vou levar mais para o lado de que o pai é pastor, e o pai pastor geralmente cobra muito dos filhos, né? E às vezes o pai estabelece um padrão de vida para os filhos muito alto, como se o filho fosse um super filho, e o filho é igual a todo mundo. Então eu sei que existe o lado do pai desconfiar do filho porque está fazendo alguma coisa errada, que aos olhos dela não está, e também tem esse lado do pai ser pastor e cobrar do filho algo que ele supõe que o filho seja capaz de responder. Pastor Marcelo Farias, também no debate 93 de hoje. Muito bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre essa frase inicial? J.R. Vargas, meu querido, muito bom dia aos pastores, bom dia você, ouvinte. Interessante demais, Jota, essa questão da confiança, né? A relação entre pai e filho, no caso da menina aqui, filha. É complicado e eu vou mexer um pouquinho, mas ao mesmo tempo é simples. Durante o nosso encontro, eu vou pensar um pouco na possibilidade desse pai, né? E você frisou bem, desse pai Estor, né? Qual é o pensamento? A gente desconhece algumas razões dela, a questão entre eles dois, mas a gente vai trabalhar essa ideia. Agora, a princípio, é Bíblia, né? Vós pais não irriteis a vossos filhos. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ela conta, né, que do ponto de vista que ela observa, ela diz: olha, eu não vejo razão nenhuma para que exista desconfiança, ao ponto de vista dela. Evidentemente, do ponto de vista dele, pode haver algum tipo de desconfiança. Essa desconfiança pode ter nascido de um episódio, ou pode não ter nascido do episódio, pode ter nascido da cobrança excessiva. Ou seja, nós temos aqui um retrato de relacionamento normal, onde essas coisas podem acontecer de alguma forma. Infelizmente, elas têm uma tendência de se multiplicar, mas que gera um transtorno. Ou seja, o relacionamento não vai, ele não anda. E eu quero ouvir a sua opinião, pastor Marcos Ebenezer. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos colegas debatedores, pastores e pastoras aqui da mesa. Você falar de confiança, nós estávamos conversando ali em off, a confiança é algo tão caro que em muitos relacionamentos você só pode ter uma única vez, porque existem pessoas que uma vez traída a sua confiança, ela nunca mais confia. E o fato dela ser uma filha de pastor,
tem uma cobrança, tem uma outra questão que às vezes pelo pai estar fazendo gabinete pastoral pode ter algumas amizades próximas a ela e pelo pastor conhecer o histórico ou a situação que possa estar ocorrendo, mas não expõe para a família, ele pode achar que pelo fato da filha ter uma amizade com alguém que passa por problemas e às vezes problemas complicados, o pai, por não querer expor e trabalhar a sinceridade dentro da sua casa, ele acaba gerando uma desconfiança, ou pode ser uma falta de confiança dele mesmo. Vamos ouvir aqui a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes através do nosso WhatsApp. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a questão fica aqui no WhatsApp, telefone 968038319. Tem um ouvinte que diz assim: olha só, eu sou desconfiado mesmo. Eu desconfio de qualquer pessoa. Eu sou tão desconfiado que eu desconfio até mesmo da minha própria mãe. Olha, achei que fosse de mim mesmo, né? Que eu entendi que a pessoa ia no raciocínio que eu ia dizer, se faz bem, né? Porque um soco no espelho, não é isso? Porque eu acho que a principal pessoa de quem nós devemos desconfiar é de nós mesmos. Não, eu me garanto, eu me controlo, eu me seguro. Agora da própria mãe, aí tá descrito aí. Você construiu, né? Narrando de uma forma, né, Leia? E ela interpretou tão bem que eu estava esperando ela dizer assim: eu estou desconfiando até mesmo da minha própria sombra. Aí ela pega e fala da minha própria mãe. Tadinha da mãe, a mãe Pesquisa 93 de hoje. Ver. Então vamos lá, a pesquisa hoje é a seguinte: você acredita que seus pais confiam plenamente em você? 71% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não acreditam, não. Eita Deus. Olha aí. Jesus. Eu tô assustada, que agora que eu olhei esse cara. E no site, 78% deles acreditam que os pais confiam plenamente, sim. Vou para mais uma opinião aqui no WhatsApp. Uma ouvinte disse assim: olha só, eu tenho esse problema com meu filho, mas só que eu tenho os meus motivos, porque com 15 anos ele saiu de casa, ele fez muitas coisas erradas, hoje ele já é maior de idade, mora comigo, me diz que mudou, que não é mais o mesmo, só que ele perdeu a minha confiança. E eu sei que agora só o tempo e Jesus podem mudar o quadro. É difícil, né, companheiro? É difícil. Porque tem um motivo, né? Tá explícito aí. Mas também, JR, essa expressão aí, confiar plenamente, eu acho que confiar plenamente, acho que nenhum pai confia. Por quê? Porque depende da faixa etária, da época da criança. Às vezes a maneira como eles pensam não é como nós pensamos. O pai está sempre preocupado: meu filho, você vai aonde? Você está conversando com quem? Quem é a sua companhia? Ou seja, não é bem o desconfiar, mas é o cuidado. O cuidado, mas, pastora, que pode ser interpretado como uma desconfiança. Agora, usar minha mãe confia plenamente em mim, eu acho que nenhum pai confia Mas plenamente. o que se tem aí também é um contraste de idades, porque o pai, como pastor, que ele deveria entender um pouco mais, por alguma razão que nós não entendemos, ele está, na visão dela, ele está dizendo assim: poxa, meu pai não me entende, meu pai não confia. Mas não confia por quê? Aquilo que eu falei, o estímulo vem da onde? Será que o comportamento dela, segundo ela, está perfeito, está tranquilo, não tem problema algum? Mas será que o pai está fazendo isso por quê? Implicância? O que acontece? Ou está sendo exagerado pelo fato de ser pastor? Ou se o pai é um homem rude, porque aqui está dizendo que ele nem dialoga. Ele não vai existir em espécie alguma. Não há modelo de perfeição em ninguém, e nem em famílias cristãs. Eu ia falar a palavra chato. Tem pai que realmente é chato. Não dá espaço. E outra questão importante demais. Certamente o pai teve a idade que a filha tem hoje. O filho, seja lá quem for. Ele talvez olhe um histórico da vida dele, tá? E ele quer, de repente, evitar algo pro filho ou pra filha, e ele cria uma asa gigante, e de repente tentando ocupar o lugar de Deus e abraçando o filho, que passa a ser uma coisa realmente chata. Porque é interessante que você delinhe, que você acredite, que você invista. E, claro, conscientize o filho, assim como nós conscientizamos as nossas ovelhas. Olha só, é assim, o caminho é esse aqui. Eu não vou estar contigo para sempre, você vai ter que avançar sozinho em algum momento da vida. E vamos lá, a dica tá dada. Então, às vezes, falta essa confiança por uma questão até interna, né? Nossa, do pai, da mãe, né? Quando eu faço gabinete com pais e filhos, e o pai vem relatar algum problema com o seu filho, às vezes uma certa desconfiança e questionamento no seu tratamento, a primeira pergunta que eu faço ao pai é a seguinte: qual era o seu comportamento quando você tinha a idade do seu filho?
Porque às vezes as atitudes que se tem no passado, quando você tem um filho, as pessoas costumam jogar muito jugo, colocar muito jugo em cima das pessoas. Olha, isso que você está fazendo, vão fazer com teu filho, hein? E o que está acontecendo com você, ó, vai acontecer com teu filho também. As Isso pessoas, acontece muito quando o camarada é Dom Juan, o camarada, ele é predador, entendeu? E aí ele tem uma filha. Aí tem uma filha, aí o camarada não dorme, entendeu? Ele fala, e os amigos dele vão dizer, rapaz, vai acontecer contigo. Vai ter sempre um amigo para dar aquela palavra de apoio. Aí vira um negócio. Mas pode ser isso aqui? Pode ser isso aqui. A questão toda é que as razões, elas podem ser múltiplas e vocês estão explicitando para os nossos ouvintes algumas das possibilidades. Sim, justamente. Algo que ela fez, mas ela não se lembra, ou algo que ela considera pequeno, mas que para o seu pai é alguma coisa grave. Verdade. Ou algo que eventualmente ela não fez, mas o pai acha que, por exemplo, a mãe fez, a mãe dela fez. Então ele tem medo que ela faça a mesma coisa, ou mesmo algo que ele já fez. Por exemplo, tem um ouvinte nossa aqui que nos escreveu pelo WhatsApp e ela conta basicamente isso aqui, que ela foi injustiçada pelo pai, entendeu? Por quê? Porque na verdade o pai trazia para ela uma postura, entendeu? Exigia dela determinadas coisas, mas ele só vivia de aparência, é o que diz uma de nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Olha que coisa complicada, ou seja, ele sabia o que era a falsidade. Então ele achava que todo mundo vivia também na mesma falsidade. Ele interpretava um papel, logo, na cabeça dele, todos também interpretam. É muito comum quando a pessoa diz assim, ó, não tem ninguém que não seja corrupto. Ó, se incluiu. Ele próprio, só tem safado no Brasil. Opa! Se incluiu. Tá certo? Todo mundo que tem essas expressões, ou fala por descuido, ou tá sendo sincero. Bonito ser sincero, né? Bonito ser sinceridade. A mente humana é uma terra que por onde só Deus anda. E a mente humana, ela viaja, ela delira. E se você não tiver cuidado com os seus pensamentos, a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios que você tem que andar revestido com o capacete da salvação. Cuide da sua mente, você poderá salvar a sua vida. Mas já observou o sentido da palavra confiar, que vem de confiar? Confiar é como se fosse duas pessoas, vamos parafrasear aqui, duas agulhas indo uma em direção à outra. Se é na curva, se é na reta, se é para baixo, para cima, confiar, como se estivesse tecendo um tapete, um pano, alguma coisa assim. Se um deles vai para um lugar errado, já não há mais confiança. Então a confiança nada mais é do que algo que você vai construir. George Washington, presidente americano, na instituição da moeda de dólar, colocou aquela frase, we guard in trust, nós confiamos em Deus. Então a confiança, ela deve ser para o cristão uma meta permanente. No caso dela, se está havendo uma distorção, a coisa está destoada, então o que precisa fazer? Sentar os dois, mesmo porque é o pastor, para dizer para ela, ó, pai, está acontecendo isso assim, não estou gostando, não está correto, para chegar a um consenso, porque senão não vai adiantar. Tem um texto da Bíblia, Efésios, JR, Efésios capítulo 6, eu queria deixar pegando aí uma carona do pastor César Melo e lembrar desse texto, pastor, que ela pode, como filha e como ovelha, chamar esse homem de Deus para conversar. Efésios 6, 1 e o versículo 4 diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, pelo contrário, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ele, como líder espiritual, ele precisa orientar a filha, no caso é a filha aí, no Senhor. Certamente não vai haver essa guerrinha. Tem um ouvinte aqui no WhatsApp, o Márcio, que ele pergunta assim, olha, eu penso que, ele pergunta e lança um pensamento, né? São duas coisas diferentes, não confiar e desconfiar. Ou será que são a mesma coisa? Porque o pai que conhece o filho sabe quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos e não confia para certas coisas. Eu tô certo ou eu tô errado? Desconfiar tem diferença de confiar. Desconfiar. Quando você não confia, não tem nada que desabone. Você não confia ainda. Não é que você um dia confiou e deixou de confiar. Você não confia. Não há um conhecimento, não há uma ligação para isso. O desconfiar é você acreditar que a pessoa vai fazer algo errado, que vai desabonar a conduta dela. Você já está, como usamos por aí, com um pé atrás com aquela pessoa. Você está desconfiando dela. E toda dúvida gera, toda questão da desconfiança gera uma dúvida, né? A dúvida está sempre presente. E dúvida, a fé não admite dúvida. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Mas acontece que essa passagem que o pastor leu, que os pais devem respeitar os filhos, Efésios. Poucos são os que levam isso a sério.
Porque dentro de casa, geralmente, claro que tem as exceções, tem os pais que tratam os filhos como filhos, com diálogo, num bom relacionamento. Show. A maioria trata como servos e senhores. Verdade. Senhores e servos, reis e súditos. Você... eu mando e você fala. Eu Você mando faz. e você obedece. É. Né? Mas eu quero conversar para dialogar, eu quero entender a tua ordem. Não tem conversa. Obedece. É isso e pronto. É intolerante. E às vezes isso está causando um hiato entre pai e filhos. Não tem uma relação, não tem diálogo, só tem manda e obedece. Leia, eu acho interessante que dentro dos tribunais existe uma palavra de ordem chamada acordo. Tem acordo? O que é acordo? Nas nossas casas deveria acontecer isso, um acordo. Quando há alguma coisa que está em discordância, é chamar as partes que estão em discordância, porque discordância gera uma desconfiança. Uma coisa puxa a outra. Consequentemente, tem que chamar para conversar. Olha, o senhor está sendo extremamente severo comigo, e está acontecendo isso, porque há um confronto de idades. Também esse fator JR colocou uma coisa interessante que diz que existem N fatores que podem levar a uma confiança ou uma desconfiança. Então, qual é o correto e ideal? Ela chamar o pai, o senhor além de pai é pastor, o senhor me ouça agora como ovelha, porque talvez o senhor está me vendo somente como pai, então me ouça agora como ovelha, acontece isso. Será conversar com ele e o pai também voltar um pouco atrás, dar um pouco de corda, deixar a pessoa ficar um pouco mais à vontade, eu acredito que o relacionamento será melhor. Ela nos conta, já tentei de várias formas conversar, mas ele não tem paciência comigo. É claro que vocês estão dizendo, continue, não desista, mas é necessário registrar que ela já tentou. Ela não é alguém que de repente só escreveu-nos sem que pudesse adicionar aí uma possibilidade de uma conversa, de um diálogo com o pai. Dela, né, Jota? Ela está buscando. Pode não ter feito, e o ouvinte sabe disso, ouvinte. Estou falando isso aqui com muito amor. Às vezes procura a pessoa para conversar numa hora que não é a hora adequada, o tom não está adequado. Então vou dar um exemplo aqui. Olha, você quer sair à noite, tá certo? É sábado à noite. Você tá afim de dar uma saída, você vai com os amigos, seu objetivo é comer churrasquinho de gato na esquina. Teu objetivo é esse, olha, eu vou na esquina comer o churrasgato, tá certo? Você chega e diz a verdade. Aí o pai diz assim, já churrasgato, vai sim. Vai ter gato, mas não é churrasgato não, tô te entendendo. E aí ela fica nervosa, acaba subindo o tom e aí cria-se uma dificuldade. Pode acontecer? Isso pode acontecer. Você tá com a melhor das intenções. Até muitas vezes é bom que outros saibam disso, que a desconfiança desperta a pessoa para aquilo que a pessoa nem pensou ainda. A pessoa diz, você vai pra rua, né? Vai encontrar com gente lá, a pessoa, não tinha pensado nisso não, até que você me deu uma boa ideia. Não. Com gente, não é com gente que eles sabem quem é. Né, e às vezes a menina nem tinha pensado nisso ainda. Quem despertou? Ele. Olha a sabedoria, meu, até para perguntar tem que ser sábio. Pois é, e a sabedoria aqui nesse caso, como é que fica? E o que a mãe faz? A mãe escreve: sempre confiei na minha filha, sempre fui amiga, relacionamento entre nós duas sempre foi ótimo. As amigas dela, inclusive, sempre diziam que queriam uma mãe como eu. Mas eu sempre disse não quando era preciso. Eu não permitia que ela dormisse fora de casa, que nós somos todos evangélicos. Eu sempre ensinei tudo sobre a Bíblia, sobre o mundo, o que pode, o que não pode. E ela começou a namorar com 16 anos. Eu confiava nela sempre, conversava com os dois, deixava que eles saíssem, deixava que ela fosse à casa dele, com a presença dos pais dele em casa. Pelo menos era o que eu pensava. Porém, depois de 9 meses de namoro, e aí ela já estava com 17 anos, ela perdeu a virgindade com ele. Quando ela me contou, eu perdi o meu chão. E eu estou até hoje entristecida. E eu me pergunto, onde foi que eu errei? E agora, como é que eu posso confiar? Como é que eu faço? Eu deixo esse namoro continuar? Ou eu faço com que esse namoro termine? Eles me disseram que foi uma única vez, que agora estão obedecendo ao Senhor e que só farão outra vez após o casamento. Só que eu não consigo voltar a confiar. A decepção está doendo demais, é tudo muito recente, não tem pouquíssimo tempo de namoro e eu não sei mais o que fazer. Pode um pai controlar um filho durante 24 horas? Impossível. Por mais que você dê
todo tipo de falha a experiência da vida, os cuidados da vida. Pode, não pode. E 2 Coríntios 13:5, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos para que o vosso comportamento proceda bem. Então, qual é o tipo de comportamento? A mãe confiou. A narrativa é interessante que foi dito agora. A mãe até então está confiando, etc e tal. As amigas da filha dela dizem assim: gostaria de ter uma mãe como a sua mãe, que coisa boa e tudo. Até que aconteceu. Só que são escolhas. São seres existenciais, existimos. Agora, nossas escolhas fazem de nós quem somos. Essa que é a verdade. Pastor César, assim, existe, perdão, pastor Lé, a confiança, uma vez ela sendo quebrada, ela precisa ser reconquistada e existem alguns passos. Quando a mãe diz que ela não consegue mais confiar, agora é um processo resolvido a dois. A filha precisa reconhecer que ela errou, a filha precisa pedir desculpas e ela tem que trabalhar nesse dia a dia, porque você exigir que o seu filho não erre, que alguém não erre, todos nós erramos. A própria palavra de Deus diz: filhinhos, não erreis, mas se errar, você tem um advogado. Imagina, se errar tem um juiz. É mesmo. Falou tudo agora, hein, pastor? É uma coisa muito interessante. Nós que somos pastores, somos líderes, somos pais, mães, nós precisamos entender o seguinte, gente: há problemas que são da nossa alçada e há problemas que são da alçada de Deus. Por exemplo, essa menina aí da frase que a Marcela leu, do texto que ela leu, a mãe confiava, a menina fez o que ela quis fazer, certo? Ela tem que prestar conta da vida dela com Deus e há problemas. O pastor César falou bem aqui, essa questão das 24 horas. Qual de nós vai ficar 24 horas com o filho? Ou quem quer que seja? Então, eu gosto de trabalhar a ideia da conscientização. Isso é certo, isso é errado. Eu tô indo para lá, hein? Olha só o que você vai fazer. Mas eu já te expliquei. E se eu puder, eu vou contigo, que é a ideia do instruir o menino no caminho. Essa é a ideia de Jesus. Então, assim, a alçada de Deus, nós não devemos interferir. E quando o filho escolhe os atalhos, a primeira coisa que a gente faz é se culpar, né? A gente pergunta logo: onde foi que eu errei? Foi a pergunta dela. Né? Aonde foi? Talvez não tenha errado, né, pastor? Talvez não tenha errado. Porque o nosso compromisso, pastor, é ensinar. Exatamente. É educar. Não dominar. A Bíblia diz assim: ensina o caminho ao seu filho, o caminho que ele deve seguir. Agora, se ele vai querer ali na frente escolher um atalho, não é mais problema meu no sentido de eu não tenho culpa. Agora, a vida, gente, a vida é isso aí. Uma hora levanta, a outra cai, a outra ajuda, confiou, daqui a pouco recobra a confiança, porque a filha errou, mas a mãe também errou no passado. E pode ter sido outro tipo de erro, mas houve erro. De alguém. Eu acho que a vida é esse jogo de cintura, porque se a gente for muito rígido, quebra. E aí não tem relacionamento. Todo relacionamento tem que ter jogo de cintura. A gente confia, mas é aquele negócio. Sabe que qualquer pessoa pode tomar os seus atalhos. A flexibilidade é fundamental aí. Nós não podemos ser radicais. Então, eu penso que, na verdade, ela teve a sua escolha e através dela vai arcar uma consequência, tá certo? Muitas vezes, pelo fato de ser muito jovem, ela vai ter que deixar de fazer aquilo que qualquer jovem normalmente estaria fazendo, estudando, até trabalhando, para poder agora cuidar de um outro ser advindo dela. Mas os pais perguntam: o erro foi meu? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? É aquilo que falamos ainda há pouco. Gente, nós não podemos ficar cuidando o tempo todo. Quem forja um caráter, ninguém que forja um caráter, quer que a pessoa haja de forma errada, principalmente no contexto do cristão. Mas as coisas acontecem, a pastora Léa disse muito bem, as coisas acontecem, a pessoa ela vai escolher. E agora o mais importante não é apontar o dedo, e sim apoiar. Vamos apoiar para que ela entenda, reconheça que errou, as consequências terão que ter para que ela possa mudar isso. Um exemplo bíblico disso aí que o pastor César falou é o próprio Deus, né, gente? Ele não quer que pequemos, mas nem por isso ele deixou de nos amar. É o que você falou, o senhor falou aí, pastor. Ei, mãe que tá ligada aí, que mandou esse zap aí agora, vai apoiar a tua filha, minha filha. Vai lá e vai avançar negócio, agora, pastor, o seguinte. Agora é aquele negócio. Sim, pastora. Apoiando, não que signifique que vai apoiar o erro da pessoa. Claro. Vai apoiar a pessoa. E vai deixar para que não haja as consequências do erro. Óbvio, porque o próprio Deus, ele nos perdoa sempre. Está sempre esperando o melhor de nós. Mas todos os nossos erros, nós... Tem consequências. Tudo que o homem plantar é bíblico. Deus também se fará. Agora o que acontece é que a filha erra, aí a mãe
pega o problema e tenta resolver. Não, Aí, é daqui a pouco diferente. já é o terceiro filho, o quarto. E eu conheço algumas mães que a filha já está no quarto filho e a mãe está cuidando do Mas filho aí ela todo. se enganou, pastor. Aí não Então, foi quer dizer, apoio. ela ficou com medo, Aí foi achando que ela conivência. errou no passado. Aí não foi apoio. Aí não foi apoio. E nesse aspecto, quando envolve a culpa, e aí pais sentem culpados, cônjuges se sentem, pastores se sentem, ovelhas se sentem. A questão da culpa é realmente uma droga que ela acaba entrando na vida de muita gente, as pessoas acabam assimilando e por conta da culpa muita gente deixa de realizar aquilo que está diante dela, que precisa ser realizado. Olhar para trás e dizer o seguinte, eu devia ter feito isso, todo mundo devia ter feito mais. Não tem jeito. É incrível, mas se você tiver observar quantas e quantas vezes você começa um curso e diz assim, meu Deus, estou doido para acabar esse curso logo. Aí quando o curso acaba, você diz, meu Deus do céu, quem me dera ter a oportunidade de começar esse curso outra vez. Eu teria aproveitado mais. Nós vivemos numa crise o tempo inteiro e essa é uma questão altamente aplicada aos pais que acabam envolvidos com isso, achando que deveriam ter feito isso, aquilo outro. Mas a reconquista da confiança, ou mesmo o estabelecimento da confiança, não é uma coisa tão simples. Um ouvinte nosso aqui nos fala como ela lida com isso, como é que a mãe dela lidou com ela e como ela agora lida com a filha dela. Nós vamos saber sobre esse assunto já aqui no nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 pelo seu aniversário. Essa data foi marcada no meu calendário. No ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça do Senhor. Sua família cresceu com saúde e muito amor. Querida 93, seja muito abençoada. Todo dia, à tarde e toda madrugada. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Do nosso coração. Visão e muita animação. Esse é o desejo do nosso coração. Nosso coração. 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Participação dos nossos queridos e amados ouvintes no nosso Debate 93 de hoje, gente. Hoje nós estamos conversando aqui sobre a questão de um pai que não confia na sua filha. Segundo ela, não há motivo algum para que ele desconfie dela. Ele age dessa forma. Ela já tentou conversar. Ela diz que ele é o pastor dela, mas que ele não tem paciência com ela. Uma de nossos ouvintes aqui no Facebook da 93 FM, aliás, a foto aqui com os nossos companheiros já está aqui postada, publicada aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você vai conhecer pela ordem de apresentação ali da foto o pastor Marcelo, ao lado dele o pastor César, ao lado dele o pastor Marcos, a querida Leinha Mendonça, e eu estou ao lado dessas feras aqui do nosso Debate 93 de hoje. O ouvinte diz, olha, minha mãe confia muito em mim, agora eu como mãe confio no meu filho. Sempre converso bastante sobre todos os assuntos, mas eu fico atenta, pois ele está na adolescência, onde tudo muda o tempo todo. Mas eu creio que prevalecerá a educação dada, porque eu não posso estar 24 horas ao seu lado. Então, aos poucos, vou dando responsabilidades e deixando ele fazer coisas sozinho para aumentar essa confiança. É o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Ou seja, ela recebeu a confiança, está semeando a confiança, mas tá de olho aberto. Essa aqui é aquela que está de olho num pastor. Isso. E o outro olho no culto. Isso. Vigiando e orando. Não é isso? Vigiando e orando. E outra coisa, JR, se por acaso acontecer alguma coisa nessa trajetória, a confiança vai ser quebrada. Mas para ter relacionamento, ela vai ter que ser
reconstruída. Show. Porque relacionamento é isso. Conviver com alguém que não confia na gente, momento nenhum, é um inferno. Então, quem quer se relacionar, ter um casamento, uma família feliz, precisa restaurar a confiança. Isso, e a restauração da confiança, ela segue alguns passos. É você pedir desculpas, você não querer justificar o seu erro, é você permitir que o outro fique chateado, porque não adianta, se alguém erra com você, você vai ficar chateado, outros com raiva, outros não vão querer falar, você tem que permitir, você tem que dar o espaço, você tem que dar o espaço para a pessoa poder extravasar aquele sentimento. E nessa linha, pastor Marcos, existe uma diferença quando o que foi feito de errado, seja lá o que for, o que foi, é confessado ou é descoberto. Tem uma grande diferença. Alguém descobriu, aí a pessoa reage. E muitas vezes alguém descobriu, a pessoa nega até que é comprovado que a pessoa sabe. Aí quando a pessoa sabe, ela conta. Aí é uma questão que muitos estudiosos vão dizer, olha, a pessoa sente dor. Realmente ela fica triste. Isso é remorso, que é uma coisa pro lado de fora. É diferente do arrependimento. O arrependimento, em geral, ainda que aconteça tudo isso aí, há uma mudança verdadeira e não se repete mais. Mas algumas pessoas acham que o outro tem que perdoar. Você tem que me perdoar. O pastor, então, aqui, se alguma coisa acontecer, uma filha, um filho, um parente, deve dizer, você tem que me perdoar, porque domingo você pregou sobre perdão. Então, peraí, o camarada, além de passar o sofrimento que passa, ainda tem isso, calma aí, ele vai perdoar. Acontece, às vezes precisa de um tempo aí, né? Tempo. Na maioria das vezes precisa de tempo, sim. Perdão é processo. Nós temos vai demorar o tempo que for necessário. Nós temos uma série de exemplos bíblicos aí de perdão. Nós temos aquela amargura entre os irmãos, né? Jacó, quando houve aquela usurpação de Saul, né? Aliás, Esaú, até o momento em que ele pede perdão ao irmão 24 anos depois. Mas a pessoa, quando erra por alguma coisa, ela precisa arcar com aquele erro. Psicologicamente, a emoção, o sentimento, o afeto dela vai ser abalado. Então ela tem que entender, remonta um quadro quando as pessoas sabem, tanto pela boca dos outros ou pela boca da própria pessoa que cometeu o erro, ela vai remontando um quadro negativo para ela. Puxa vida, eu errei. Agora fulano sabe, então não tem jeito. Eu tenho que confessar, eu tenho que falar. Mas mesmo assim, quando a pessoa chega a esse ponto, ela vai perceber a necessidade que ela tem de alguém apoiar, alguém acolher. E olha a figura do pastor. Você tem que me acolher, você tem que me perdoar. Mas não é assim. Todo ato gera uma consequência. Essa consequência pode ser atenuante ou agravante. No caso, desse caso que foi citado aí, é agravante. Pastor César, é lindo. Isso que o senhor está falando é a coisa mais linda. Mas eu principalmente, que sou pastora e faço gabinete com as mulheres da minha igreja e com mulheres que não são da minha igreja, e muitas delas, filhas de pastores, sofrem muito, porque a carga para dentro de casa é mais pesada. O pastor às vezes entende os de fora, mas os de dentro não entende. Usa palavras de amor para os de fora, mas para os de dentro, palavras Pastora, duras nessa linha de pensamento, uma sugestão que eu dou a essa irmã, eu não sei se esse profeta aí também tá ligado, é o seguinte, conversa com ele então no gabinete. Lá ele é pastor. Não é uma estratégia muito simples assim, mas que ela de repente em casa, ele vai ter esse domínio que a pastora falou, essa coisa toda, mas quem sabe se ela usar dessa estratégia, chamar uma diaconisa, chamar alguém, e ela vai falar como ovelha, porque ela é ovelha. A questão toda é que se ela chama, ela expõe o pai a uma questão pública que pode ser uma interpretação dela mesma, ou seja, é fato que muitas vezes a pessoa, o líder espiritual, ele tem um comportamento muito conciliador, muito sociável quando ele está em público e não é dentro de casa. Mas podemos afirmar que a maioria não é assim. Existem esses aí, não tenha dúvida. É porque qualquer pessoa que esteja dentro de casa contrariada, ela poderá se levantar e dizer, olha, lá em casa não é assim. Às vezes é o filho que está lá, que entendeu, que quer a chave do carro, o pai já sabe que o sujeito é um barbeiro,
entendeu? Dirige mal a beça, já arrancou o retrovisor dos dois lados, até o do meio, de dentro do carro, o cara conseguiu arrancar, entendeu? Bateu a cabeça, arrancou o retrovisor, aí vai dizer, olha, meu pai é isso, é aquilo, mas olha, lá em casa, ele não me dá chave, ele não faz isso, ele não faz aquilo, porque muita gente fala isso com um amigo, o amigo fala com o amigo, que fala com a mãe, que fala com o pai, daqui a pouquinho há uma exposição. Cuidado, porque o pastor, ele é alvo de exposição, e vamos lidar com o aspecto humano, porque do lado espiritual a coisa se complica ainda mais. Por quê? Porque um pastor que cai, ou um líder espiritual que é defenestrado publicamente, é uma pessoa que perde o respeito e a credibilidade. As pessoas vão ouvi-lo, mas vão ouvi-lo com o pé atrás, então tem que ter muito cuidado quando é uma questão que vai expor o ministro, para que não haja esse tipo de exposição pública que vá gerar uma vergonha tão expressiva. Por outro lado, não pode deixar de tratar, tem que tratar o assunto de um jeito ou de outro. Vai no gabinete, vai ela e marca, agenda, e vai lá, conversa com o pai, eu quero conversar com você como ovelha, porque a situação é essa, dialogar com ele. Talvez seja uma estratégia boa. Só tô achando assim, é perigoso envolver mais gente, né? Por isso que ela nos escreve, eu acho que ela nos escreve porque ela quer preservar o pai. Por isso que eu tô analisando mais pelo lado dela, eu não tô analisando muito pelo lado dele, eu tô analisando pelo lado dela, porque eu consigo sentir lágrimas aqui, desejo de resolver problema, tá um conflito tremendo, ela sente que o pai não confia nela, não tem diálogo, o relacionamento é conflitante, como que ela vai resolver isso? Uma menina que já é de maior de idade, poderia sair de casa e morar sozinha, mas não, ela é filha e é membro da igreja que o pai dela é pastor, e eu tô vendo aqui que pelo que ela escreveu, não há diálogo. E que o pai dela deveria abrir esse espaço para conversar. Dizer por que ele pega tanto no pé dela, por que não confia nela. Então, sem diálogo, fica difícil resolver qualquer problema. Eu acho que esse feedback foi diferente, porque, segundo consta na carta dela, ela já teve várias conversas com o pai. Não, mas tentativa, pastor. Tentativas, ok. Mas, sendo que, quando se fala em tentativa, ou ele não deu atenção, começa a falar e vira as costas, algo desse tipo. Agora, o pai tem que olhar ela não como filha. O olhar dele é como filha, ele tem que olhar como ovelha. Então, a partir do momento que se olha como ovelha, é igual o pastor. O pastor, às vezes, ele quer ser mais pastor, mas ele tem que ser profeta também. Tem que ser meio a meio. Nesse caso, o que ela tinha que fazer? Chamá-lo, por favor, o senhor é o meu pastor. Então, eu estou passando por isso, preciso disso. Tentar fazer com que, desta vez, para ver se essa tentativa se resolva o problema. Porque senão vai ficar chovendo molhado o tempo todo. Exato. E JR, a gente também tem que levar em conta que, embora o seu pai seja um pastor, e ela tem uma atitude muito bonita de não querer expô-lo, porque existem muitas situações, às vezes, que a família acaba expondo o próprio pai, o próprio marido, que é pastor, e gera um escândalo. E a palavra de Deus diz, ai daquele que pela sua boca vier o escândalo. E ela está clamando por ajuda, ela está clamando por uma orientação, e a orientação que eu dou a ela é o seguinte: mostre-se sempre que você é digna de confiança. Confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Se você tem confiança que você não fez nada de errado, se você tem confiança que você tá andando no caminho da sinceridade com Deus, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Ouvinte dizendo, olha, quero compartilhar, isso aqui é impressionante, a história dessa ouvinte, um negócio que ela tinha 9 anos de idade, desde então ela não confiou mais no pai, porque nunca mais sentiu confiança nele. Ela diz aqui, ó: aconteceu comigo, eu tinha 9 anos de idade, eu sonhei que estava no banheiro. E aí ela fez xixi na cama, entendeu? Sonhou que estava no banheiro. Acontece muito com criança. Aí ela disse que a minha madrasta falou para ele que era mentira minha. E ele acreditou nela e me bateu. Essa foi a única vez que eu apanhei dele. Por causa disso, nunca mais confiei nele. Aí sim, eu passei a mentir. Faltei aula no colégio há 3 anos porque eu apanhava, roubavam meu dinheiro, eu sofria bullying, mas não falei para ele não iria acreditar mesmo. Com isso eu passei a fingir que estava indo para a escola e ia para casa de uma colega, e com tudo isso eu fui prejudicada. Repeti a 3ª série por 3 anos, isso além de eu ter sofrido calada quanto a nossa ouvinte. Ela diz que no caso dela, quem tinha perdido a confiança no pai foi ela, entendeu? Porque ela não fez nada
conta a nossa ouvinte, ela sonhou que fez xixi na cama, contou pra madrasta, a madrasta disse pro pai, é mentira dela, e ela entrou no coro e a partir disso, segundo ela, assumiu uma postura de mentira e criou essa dificuldade toda. Então, ela tinha 9 anos de idade, pela foto aqui, já é uma moça feita aqui, né? Já é uma moça feita aqui. A questão da confiança, o pastor César falou, ter, não ter, eu pensei no seguinte, nós precisamos lutar, irmãos, para sermos pessoas de confiança. Nós não temos que lutar para que as pessoas tenham confiança na gente. Isso é problema das pessoas. Eu preciso ser uma pessoa segundo o coração de Deus, automaticamente as pessoas vão confiar em mim. Ou não, esse é problema delas. Eu não tenho que me preocupar se A ou B vai confiar. Eu preciso ser uma pessoa confiável, segundo a ideia da Bíblia, a ideia do caráter, da ética, da moral e por aí vai, por esse caminho aí. A ideia é essa, né? Essa menina do sonho foi incrível, né? Que a madrasta teve mais certeza do que ela não sonhou. Incrível isso. Mas isso com 9 anos de idade. E ela não esqueceu, né, irmãzinha? O negócio tá feito aí, tá na cabeça como se fosse ontem. É claro que nada disso é fácil, entendeu? Não estão falando aqui de, estala os dedos e passa. Mas você não pode ficar presa a uma história que aconteceu quando você tinha 9 anos. Isso tem que tocar a vida. Né, porque senão, filha, você vai ficar presa nisso aí a vida inteira. Deus me livre e guarde, entendeu? Você tem que passar essa fase com a graça de Deus, perdoar a madrasta, perdoar seu pai, tocar a vida pra frente, senão você vai continuar com essa âncora aí. Onde é que você tá? Com 9 anos de idade. Até porque, quantas vezes ela mereceu apanhar e o pai não bateu, verdade, já que bateu só essa vez. Ela fica o tempo todo presa em si mesma, ela não se liberta. Então, apesar de ter 9 anos, mexeu com o psicológico, mas ela cresceu. Meu Deus do céu, já é uma pessoa, não sei, pode ser uma pessoa adulta hoje, mas ela já passou por várias partes da vida dela. Então ela tem que se desprender daquilo, porque senão ela vai ficar presa nesse mesmo, essa teia de aranha que não sai nunca. Ouvinte de Itaúna dizendo, no passado falei com amigos, pais, irmãos e com a minha esposa, reconheci, a cada dia busco reconquistar a confiança deles com as minhas atitudes. Creio que é possível, viu? E que quanto mais próximo se é da pessoa, mais difícil é recuperar essa confiança. Tudo é um processo. Com meus amigos foi mais fácil. Com meus pais e meus irmãos demorou um pouco mais. E com a minha esposa tem sido mais demorado. Ela confia, vai me dando corda, mas às vezes eu sinto sua insegurança. Continuo mostrando a cada dia que sou digno da confiança dela, compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Esse reconheceu, né? E acho que ele está no caminho certo, porque a confiança não se readquire de uma hora para outra, não. Não tem como. A coisa vai demorar. E quanto maior foi o relacionamento, mais difícil vai ser. Então, por isso que ele está sentindo dificuldade com a esposa. Mas isso é um processo natural. Não é um estado, né? Não é um estado, é um processo. E existem pessoas que, dentro do seu relacionamento, namoro e o noivado, quando você vai concretizar o casamento, que eles têm aquele rasga-coração, que começa a falar da sua vida, do seu passado. Alguns casais recebem bem, outros casais recebem mal, porque ele acha que o que aconteceu no passado dele ou dela pode acontecer de novo no presente casamento deles, e acabam não confiando. Tem coisa que é para ser dita, tem coisa que não deveria, né? Não deveria. Tem gente que diz assim, se você tivesse que namorar alguém aqui da nossa igreja que não fosse eu, quem você namoraria? Entendeu? E a pessoa responde porque mereceu, porque quem é que faz uma pergunta dessa, não é verdade? Né? A pessoa faz e o outro responde. Aí o outro responde, a pessoa fica brava porque o outro respondeu. Você não perguntou? Falar com essa pessoa. Não perguntou? Então é o seguinte, quando a pessoa chega e diz assim, olha, que horas são? Tá dando condição. Você tá dando mole aí. Não, a pessoa me perguntou que horas. Eu falei a hora. Não, era outra coisa. Isso era um sinal. Dê um abraço no seu irmão aí do lado. Então, é preciso ter sabedoria. Bom, nós temos aqui explicitamente uma questão que envolve relacionamento entre pais e filhos, e nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado com o tempo que você não dá para conversar com seus filhos. É necessário criar neles a confiança para que, em caso de necessidade ou em qualquer ocasião, eles tenham acesso a você. Você deve conhecer aquela história do pai que demorou tanto a conversar com o filho sobre sexo. Ele chamou o filho e falou assim, meu filho adolescente já, de um bitelo,
ô filho, vem cá, eu quero conversar com você sobre sexo. Aí o filho disse assim, pois não, pai. Qual é a sua dúvida? Entendeu? Porque demorou tanto a conversar, entendeu? Tem gente que demora muito, não é? Tem gente que demora demais a falar as coisas, a pessoa tem que conversar, tem que procurar dialogar. É sobre esse assunto? Conversa. Só é sobre outro assunto? Conversa. Deixa a porta aberta, não seja alguém que vá recriminar o outro o tempo inteiro. Tem gente que não recrimina com as palavras, mas sobrancelha sobe. Eu conheço gente assim. Sobrancelha sobe, a pessoa fica vermelha, brancão, a pessoa fica vermelha. Não precisa falar nada, já reagiu imediatamente. É claro que não é fácil para ninguém, mas é necessário ter o acompanhamento, manter a porta aberta e uma sinalização. Pastores, muitos de vocês, eu vou dizer a vocês, sinceramente, eu conheço muitos que cuidam muito bem dos seus filhos. Não abrem mão da conversa, do diálogo com seus filhos, mas fica sempre o alerta, né? Ninguém é infalível. Vai que nessa área, hoje, especificamente hoje, alguma coisa está acontecendo e você não está dando a devida atenção, ou pelo menos não percebeu que faltou alguma coisa. E aí talvez seja a hora de buscar, de ir atrás. Ainda é tempo, com a graça de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Você acredita que seus pais confiam plenamente em você? 69% dos nossos ouvintes por telefone dizem que não acreditam nisso não, mas 73% deles afirmam que acreditam que os pais confiam neles plenamente. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. E, gente, olha aqui ouvinte dizendo, olha, vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. E é verdade, né, gente? Nós temos visto isso, não temos visto isso aí? Com certeza. A pessoa, sim. Olha, a frase é essa, ó. Vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. Olha aí. Parece que é o tempo do egoísmo. Não é? É o contraste da verdade. E esse caminho tem levado as pessoas, diz aqui ouvinte, a soberba e a altivez de espírito. E o que mais me impressiona é que isso tem se tornado comum no meio da igreja. Ouviram falar daquela expressão funk ostentação? Ouviram falar? É verdade. O funk ostentação, que o camarada, isso é muito comum nos Estados Unidos, agora Brasil, obviamente, também tem o camarada do hip hop, do rap e tal, ou do funk, ele coloca aqueles cordões grandões, né? Puro, relojões, aí faz o clipe dele na frente de um carro, alugado, entendeu? O carro foi alugado para o clipe, mas tá lá, as meninas que estão lá com ele, olha, não estariam com ele se não fossem contratadas para estar no clipe, mas o cara passa aquela ideia, tô arrebentando, meu irmão, tô cheio do dinheiro, mulherão, e aí a este tipo de estímulo à ostentação, que é muito comum nos nossos dias, e aí a questão é o quanto isso tem influenciado a nossa vida e a nossa comunidade também, tá certo? É que isso tem se tornado comum no meio da igreja, diz o ouvinte. É um tal de crente orgulhoso que ignora a passagem em Provérbios 16:18 que diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Como proteger o coração da soberba? Quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? O que fazer para deixar de ser altivo e soberbo? E quando convivemos com orgulhoso, hein? Que é a pessoa orgulhosa, oh meu Deus do céu. E aí, o que você acha? Olha, JR, a pessoa, olha, se ela fosse metade do que ela acha que ela é. Já tava bom, né? Hein? Hein? Já tava, fala, pastor. Deus dá um testemunho de Jó muito lindo. Que quando... O senhor sabe que esse tema é o de amanhã, né? O senhor sabe, né? Só pode falar, mas só o senhor tá sabendo. O senhor tá sabendo, né? Pois não, pastor, vai lá, vai lá. Deus dá um testemunho de Jó muito lindo. Jó sendo o homem mais rico do Oriente, Deus fala assim, veja o meu servo Jó, Deus não diz, veja o que ele tem, mas veja quem ele é. Você quer andar no caminho da humildade? Não mostre o que você tem, mas viva aquilo que você é. Ser para Deus é mais importante do que ter. Fica aí com uma dica para amanhã. Entre o ser e o ter. Já ajudou os debatedores de amanhã, já. Já falou amanhã. Hein? Tá, hein, gente? Ó.
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Marcos Ebenezer, muito obrigado, meu querido. Leva um abraço para o povo da Assembleia de Deus de Bangu, por gentileza, pastor. Muito obrigado, JR. Quero deixar um abraço para todos da Assembleia de Deus de Bangu, lá do Viegas 712. Quero deixar um abraço pro meu amigo Moisés Galdino, um grande amigo, irmão. Muito bem. O casal Michele e Luiz, minha esposa, meus filhos. E Deus abençoe a todos aqui nessa mesa. Bênção puríssima, Leinha Mendonça. Leinha, muito obrigado. Deus te abençoe. Leva um abraço para aquelas meninas poderosas da Igreja Batista Renovada, Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. O pastor Sérgio, quero pedir a você também, Leinha, que deixe aí os seus contatos para os nossos ouvintes. Meus irmãos, a Leia canta, a Leia prega, eu vou dizer que a Leia dança, entendeu? Ela se pedir. Eu já fui bailarina, tá? Então, tô aqui reconhecendo isso. E se o ouvinte, se a pessoa que quiser, ela canta, ela dança umas músicas de Israel. Como é que é? Olha, ela tem uma habilidade. Dançamos no barco lá no Mar da Galileia. Gente, entendeu? É impressionante. Foi maravilhoso. Bênção por isso. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu telefone de contato é 3396-1015. 3396-1015. E gostaria também de convidar todos vocês para estarem no Congresso de Mulheres dia 25 e 26 de maio na minha igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Bênção por isso para nossa Leinha. Pastor César Melo, obrigado. Leva um abraço para a Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim, pastor, por favor. Obrigado, querido JR, colegas debatedores, os amados. Espero que esse debate tenha com certeza abençoado muito. Eu quero, JR, não só mandar um abraço para nossas ovelhas em Parada Modelo e minha família, mas acima de tudo também falar sobre a IEG, Associação das Igrejas Evangélicas em Guapimirim, que nós estamos reestruturando e graças a Deus a pastorada está chegando junto. E nós vamos criar uma associação muito forte para nós com certeza abençoarmos a cidade. Bênção puríssima, muito obrigado, pastor Marcelo Farias. Leva um abraço para o povo da Igreja Batista Central do Jardim Redentor, pastor. J.R. Vargas, eu agradeço mais uma vez a liderança da rádio, a Marcela, você, pela oportunidade. Quero mandar um beijo carinhosíssimo para minha Igreja Batista Central do Jardim Redentor, ligadinha no debate. Nós estamos em semana de oração, hoje inclusive é dia de estudo bíblico. Quero despertar você aí do Redentor, fica ligado, 8 da noite. Quero mandar um beijo pro meu filho Lucas, tá ligado também, pro Léo, meu sobrinho, que tá com a gente aqui. Léo aí, um beijo. Esse penteado aí do Léo, hein, rapaz? Dele, deve passar umas 3 horas ali. Tá fazendo sucesso. Deve passar umas 3 horas ali na frente do espelho. A quantidade de gel também é incrível. Gel, mas aquilo ali, eu acho que tem uma tinta ali, não tem não? Tem uma tinta ali. Pingou uma tinta ali. Eu quero mandar um abraço, JR, para o pastor Leandro, nosso amigo lá de Maricá. Tá ligado no debate. Leandro, um abraço, querido, pro irmão, pra sua igreja e mais uma vez agradecer a Deus pela rica oportunidade de aprender um pouco mais com vocês. Alegria nossa de tê-lo e de ter essas feras aqui com a gente no nosso Debate 93. Vamos pedir a Leinha Mendonça para orar conosco. Vem aí a nossa querida Rosane Félix com Pediu Tocou. Nós vamos orar pelo tema do programa de hoje, assim como nós vamos orar também, meus queridos irmãos, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias já há muito tempo, sempre clamando na presença do Senhor. Paizinho querido, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Por isso colocamos diante de Ti todos esses pedidos de oração, as nossas necessidades colocamos diante de Ti e continue nos ajudando a ajudar aqueles que têm dúvidas na caminhada contigo. Seja com todos nós e que o dia seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.